Olá, tudo bem? Meu nome é Ednei Martinez de Andrade, sou professor da disciplina de Matemática do terceiro ano do ensino médio. Hoje eu estarei abordando o tema Distância entre dois pontos no plano cartesiano. O que seria o plano cartesiano? O plano cartesiano é um sistema de coordenadas de duas dimensões formado por duas retas numéricas, perpendiculares entre si, ou seja, elas formam um ângulo de 90 graus. A essas retas damos o nome de eixos, para medirmos onde cada objeto está no plano. Dessa forma, a representação usual do plano utiliza um eixo horizontal, nomeado de x, e um vertical, nomeado de y. Consequentemente, cada ponto do nosso plano será dado por um par ordenado, uma dupla de números em que a ordem importa. O primeiro valor representa a coordenada do ponto no eixo x e o segundo valor representa a coordenada do ponto no eixo y. Aqui podemos entender a coordenada como o endereço do ponto, um lugar que podemos representar por um número. Para definir o sistema de coordenadas, diremos que a intersecção dos eixos x e y será a origem do plano, que será atribuída ao ponto 0,0. Além disso, diremos que os pontos à direita da origem terão valores positivos para a coordenada x, disposto de forma crescente. Enquanto isso, os pontos à esquerda da origem terão valores negativos para a mesma coordenada, dispostos de forma decrescente. Para cá, para a direita x, para a esquerda positivo, né? E para a esquerda negativo. Alongamente, diremos que os pontos acima da origem terão valores positivos para a coordenada y, dispostos de forma crescente, enquanto os valores abaixo terão os valores negativos para a mesma coordenada, dispostos de forma decrescente. Como achar os pontos no plano cartesiano? Encontramos pontos no plano cartesiano identificando os números que compõem as coordenadas x, y do ponto e marcando no plano cartesiano. Acompanhe a seguir um exemplo em que identificamos pontos e calculamos a distância entre eles. Dados os pontos A igual a mais 4, menos 2 e B igual a menos 6 mais 3, identifique esses pontos no plano cartesiano e em seguida calcule a sua distância. O A é 4 e y menos 2. Então traçamos aqui a reta. Menos 6 para x, mais 3 para y. Localizamos as duas retas. Calculando a distância entre os pontos A mais 4, menos 2, e B menos 6 mais 3. B está aqui no menos 6, né, mais 3, e 4 menos 2. XA é igual, do ponto A, né? 4 menos 2, e ponto B é igual a menos 6 mais 3. Vamos transformar a distância, né? B aqui vale quanto? Vale 6, né? Menos 6. Aqui é o A, XA vale quanto? Mais 4. YB vale mais 3. YA vale menos 2. Ok, colocamos todos os números na fórmula e vamos simplificá-la. Menos com menos, com mais aqui, mais com menos vai dar menos, então ficou menos 6 menos 4 ao quadrado, mais 3, mais menos com menos, né, vai dar 2, menos 10 ao quadrado vai dar 100, 5 ao quadrado vai dar 25. 125, né, com a soma de 100 mais 25 ao quadrado, 5 raiz de 5 ao quadrado, ou a distância aqui ficou 11.180. Está vendo como é tranquilo tendo as fórmulas e usando o plano cartesiano? Calculando a distância entre os pontos, mais 4 menos 2, né?
Aplicações. O plano cartesiano é amplamente utilizado em diversas áreas como física, engenharia, economia, ciências sociais e, é claro, matemática. Ele é uma ferramenta poderosa para visualizar e entender relações entre variáveis e resolver problemas matemáticos e científicos. Em resumo, o plano cartesiano é uma representação gráfica importante, que fornece uma visão clara e precisa de pontos, funções e relações entre variáveis. No espaço bidimensional, sua simplicidade e eficácia tornam uma ferramenta essencial em vários campos da matemática e além dela. Essa imagem aqui, a gente colocou um traçado aqui só para marcar como pode ser usado, né, o plano cartesiano. Né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente colocou o ponto A. E em Guarapari colocamos ponto B, para calcular essa distância. Vamos pensar que essas distâncias seriam essas. Para facilitar o entendimento, vamos calcular a distância entre os dois pontos dados. A, 1,2 e B, 4,3. O primeiro passo é localizá-los no plano cartesiano. Então A é igual a 1, né? E o y é igual a 2. B é igual a 4 e o y é igual a 3. Agora que localizando os pontos, podemos desenhar um triângulo retângulo. Analisando o triângulo retângulo desenhado, a distância entre os pontos A e B é justamente a medida da hipotenusa e as medidas dos catetos. Basta verificar as coordenadas e subtrair. Ó, BP. BP é igual a 3, né? Menos 2, é igual a 1. Cateto AP. AP é igual a 4 menos 1, que é igual a 3. Finalizando, vamos utilizar o famoso teorema de Pitágoras. AB ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. AB ao quadrado é igual a 1 mais 9. AB ao quadrado é igual a 10. AB é igual a raiz de 10. Daí a distância entre os pontos A, 1,2 e B, 4,3 é a raiz de 10. O plano cartesiano nos ensina a entender as coordenadas de pontos no espaço bidimensional. Isso é útil em várias situações cotidianas, como navegar com mapas, localizar endereços em sistemas de GPS e até mesmo seguir coordenadas para encontrar um lugar específico em um parque ou evento. Em resumo, aprender sobre o plano cartesiano é muito mais do que apenas uma habilidade matemática abstrata. É uma ferramenta prática que pode nos auxiliar em várias situações do nosso dia a dia, tornando-nos mais hábeis em resolver problemas, comunicar informações de maneira visual e entender as relações entre variáveis em diferentes contextos. Portanto, o conhecimento do plano cartesiano é valioso e tem aplicações reais em toda a nossa vida diária. Aqui, como a gente colocou GPS. GPS a gente lembra do Waze, a gente lembra do Uber, né, quando a gente calcula uma distância, né, o destino, né, até o local de partida. É 2 pontos, né, A e B. Na vida prática, o plano cartesiano também é muito útil, por suas capacidades de fornecer uma representação do espaço. O sistema cartesiano é fundamental, por exemplo, na arquitetura e na construção civil, já que é usado como base para a elaboração da planta de casa e edifício. O sistema GPS é muito usado hoje em dia na navegação, na aviação e mesmo nos deslocamentos diários de indivíduos. Tem como base o sistema cartesiano de coordenadas. A partir de um ponto, qualquer usuário é possível determinar suas coordenadas geográfica, latitude, longitude e altitude. Num sistema cartesiano tridimensional x, y, z. Para isso são necessários satélites e uma estação terrestre. Com esse vídeo sobre esse plano cartesiano, eu finalizo. Eu espero que tenham gostado. Aqui eu quis abordar um pouco o plano cartesiano, que hoje em dia é usado muito no nosso dia a dia, né? E eu questionei aqui o negócio do Uber, questionei planos arquitetônicos, né? Construção de prédios, edifícios, casas, né? Ele é muito usado. Então, eu espero que nas explicações dos exercícios passados aqui, deu para você entender como que é feito
a representação no gráfico, como você consegue tirar esse resultado. Eu espero que tenha gostado e muito obrigado.